Só mais um segundo. Ok, boa noite. São 18 horas e 5 minutos. Sejam bem-vindos ao programa Crianças do Século XXI, através do Estúdio Chico Xavier, da Rádio Vivência Espírita. Queremos trazer para vocês informações, orientações, esclarecimentos, conhecimentos e espiritualidade das crianças e dos adolescentes que nasceram a partir do ano 2000 e vieram trazer uma nova maneira de viver. Como os profissionais, especialistas, espiritualistas, pais, mães, professores entendem e encontram os caminhos para uma vida melhor. Meu nome é Carmen Emílio e antes eu quero agradecer ao Jorge Reis, ao Rui Barbosa, ao Rodrigo Costa pela confiança de estarmos aqui neste time maravilhoso e nesta rádio abençoada. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Carmen. Boa noite, Lúcio. Boa noite. Boa noite, Daniela. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Vivência Espírita. Iniciando, o primeiro programa, Crianças do Século XXI. E eu acho que é isso, dando um pontapé inicial. E tem os nossos patrocinadores, isso. Carmen. Vamos agradecer aqui aos patrocinadores e agradecimento, do Safira Instituto de Conscientização, um lugar de atendimentos, de cursos e vivências, nós vamos falar mais a respeito. A Vila Engenharia. Se você quer construir ou reformar, consulte a Vila. Queremos agradecer aos nossos amigos Edu Gomes e Ciro Pinheiro pelo Concerto de Cura, que é um projeto de música para o bem-estar, e que as músicas que serão tocadas aqui no programa. E também queremos agradecer a nossa amiga e cantora Paula Zampi também, que nós vamos colocar algumas músicas dela aqui. E hoje contamos com a presença da nossa convidada, a Daniela Pereira, que é psicóloga, pedagoga, Ela vai falar um pouquinho sobre o que ela faz, qual é a profissão. E o tema de hoje, por ser o primeiro programa, nós vamos falar sobre crianças do século XXI. Eu não sei se a gente consegue, nós estamos gravando, o programa hoje é gravado, embora nós estejamos fazendo aí o programa uma live no Facebook. Então, se você estiver participando pelo Facebook, participe do nosso programa, enviando mensagem. E se você está conosco, quer dizer, só nesse canal mesmo, porque o resto vai estar gravado, E envie para nós o que você se você está recebendo bem essa imagem. Mas antes de tudo, nós vamos fazer uma iniciaçãozinha, uma meditação inicial que o Marcelo vai conduzir. Então, vamos lá. Então vamos nesse momento agradecendo a Deus, agradecendo ao mundo espiritual por estarmos iniciando uma nova jornada, trazendo as crianças, aos adolescentes, a todas as famílias, um pouco de conhecimento, um pouco deste auxílio de informação, para que possamos ser os agentes e facilitadores de tornar as famílias um ambiente cada vez melhor, mais acolhedor, mais agregador, e que possamos, nesta luz, tocar o coração de cada um que estiver ouvindo este programa, de ajudar cada família a superar os seus desafios e colaborar com um mundo melhor através de todos os conhecimentos disponibilizados. Que possamos ter hoje a bandeira do Cristo como a bandeira principal do nosso trabalho. Que assim seja. Muito bem. Então, a nossa convidada de hoje é a Daniela Pereira. E o tema do programa Crianças do Século XXI, nós escolhemos esse tema, na verdade, exatamente por conta de um trabalho que eu já venho realizando pelo menos há uns 6, 7 anos já com crianças,
Eu tenho esse livro, Regressão para Crianças, temos um trabalho, a Daniela também tem um trabalho que ela vai falar aqui, vai contar para a gente. Na cidade de São Paulo, eu também estou numa equipe de pesquisas, né, com crianças com autismo, onde participam a Lúcia Comitri, a Sênia Bassic, a Cecília Gasparian, e nós temos aí uma série de atividades ligadas a esse tema, né? E é um tema muito importante porque nós precisamos de começar a discutir em sociedade toda essa dificuldade que as crianças estão vivendo, não só crianças, como os adolescentes, né? O programa é focado exatamente nisso, nas dificuldades que as crianças estão vivendo nesse século XXI e também de suas famílias e dos adolescentes. Então, o que nós estamos trazendo nesse programa é exatamente falando sobre isso. Então, quem são essas crianças do século XXI? O que elas estão vivenciando? Elas não têm mais brincadeira de rua, elas vivem o tempo todo no computador, elas não têm mais contato, muitas vezes, com os pais que trabalham muito. Então, assim, existem inúmeras situações que estão ocorrendo, e essas crianças, a gente tem notícias, e a gente recebe isso muito em consultório, de crianças tentando se suicidar, de crianças que estão entrando na droga, de crianças que sofrem abuso sexual, a violência, a agressividade e todas essas coisas horrorosas que estão acontecendo. O tema do programa e também o símbolo do programa é o Krishna, que eu quero falar mais para frente a respeito disso, porque o Krishna foi uma criança feliz. E aí eu acredito que a criança do século XXI, ele tem que representar isso, uma criança feliz. Ela veio aqui não é para brigar, para lutar, ela veio para ser feliz. E o que menos a gente tem encontrado ultimamente no noticiário é crianças com problemas. Então, a Daniela está aqui, vai falar um pouquinho para a gente, né, o que você fala, né, sobre essas crianças. Inclusive, você tem 2 filhas que são do século XXI, né? Sim. Então, é isso que você está falando, né? As crianças estão com dificuldades. As famílias estão com dificuldades, né? Os pais estão com dificuldades. Então, eu entendo que nós estamos com dificuldade neste momento, porque a gente não reflete o que nós estamos fazendo aqui, né? O objetivo da nossa vida, né? E a gente vai levando a vida dessa forma. Então, isso reflete nas crianças e nos adolescentes, né? Porque nós, pais, nos sentimos assim, né? E as crianças também estão assim, tá? As crianças do século XXI, né? Quando você fala quem são as crianças do século XXI, a gente sabe que o corpo é de criança, Uhum. né? Mas a gente entende a criança como um espírito. E o que eu venho assim sentindo, né, dessas crianças, que são espíritos que têm muita vontade de acertar, que reencarnaram assim com essa vontade, sabe? Dessa vez eu vou conseguir, sabe? Acho que traz isso muito, traz mais que talvez uma geração passada. Né? Eles trazem quase que claramente assim aquilo que eles vieram fazer, e muitos se sentem até ansiosos, às vezes, para querer fazer logo aquilo que veio fazer, sabe? E então, para mim, são as crianças do século XXI são esses espíritos que vieram nessa fase, né? Nessa fase de transição aqui do nosso planeta. Mas o que eu sinto é isso, são espíritos sensíveis, têm uma sensibilidade muito grande, né? Captam muito além dos sentidos físicos. Parece até que eles são mais sensitivos, então, né? Parece sim, não, Tem uma coisa sensibilidade. muito interessante nesse processo, né? Isso. Eles são sensitivos e captam tudo, né? Sim. Eu até acho que o maior sofrimento dessas crianças do século XXI, os próprios adolescentes, é que eles têm essa facilidade de captação, de percepção, mas ao mesmo tempo, se existe um sofrimento na família, eles são os primeiros a captar todo esse processo, né? Exatamente. Então, por isso que está mais difícil, né? Devido a essa sensibilidade,
o que a gente encontra no nosso mundo hoje. E é o que eles estão sentindo, né? Eles sentem muito a questão da família, então isso é uma das dificuldades, né, que a gente encontra também, que os jovens estão encontrando. Tá? Exatamente, né? Quando nós percebemos, por exemplo, que uma criança está doente, né? Tem uma criança com dificuldade, nós precisamos, quando vem no consultório, olha, eu tenho um filho que está com problema, que ficou doente, que tem isso, que tem aquilo. O mais interessante é nós falarmos assim, o que está acontecendo com a família? Né? O que está acontecendo com o pai, com a mãe? O que é? Ah, mas a gente não briga na frente da criança. Não adianta nada. A criança capta tudo. A criança capta pensamento. A criança capta sentimento. Então, o tempo todo, essa criança está captando coisas e ela está reagindo. Né? Então, muitas vezes, é interessante porque, assim, no século XXI, a gente perdeu muitas coisas do passado, né? Então, quando eu era criança, por exemplo, a gente percebia, a criança está mal, leva para a benzedeira, né? Hoje em dia, parece que está um pouco fora de moda a benzedeira, né? Mas a benzedeira é alguém que pode quebrar muitas coisas de uma criança, né? Ou então vamos levar no centro para tomar um passe. Por quê? Porque muitas vezes é mais energético do que físico. Não é? Então, assim, é muito mais fácil o pai e a mãe perceberem que eles estão também tendo algum tipo de dificuldade e a criança está reagindo. E às vezes, a gente percebe que as dificuldades dos pais é tanta que elas nem percebem o que está acontecendo com as crianças. E as crianças têm dificuldade na escola, têm dificuldade com os colegas, ela sofre bullying na escola, ela é agredida, ela agride na escola. E muitas vezes os pais acham que é o problema disso, não vão olhar a fundo. E muitas vezes elas só vão perceber quando a criança já está internada, com uma doença grave, com algo muito complicado. Ou com distúrbio de comportamento, né? Comportamento diferenciado. E essas crianças realmente elas precisam de uma atenção maior. Porque elas são muito mais sensíveis do que talvez eu quando tenha sido criança. Na minha década, né? Que eu nasci na década de 60. Que era muito pior, né? Porque naquela época, meus pais eram católicos, e como é que a gente ia perceber, né? Eu acordava gritando, com pesadelos enormes, né? Terríveis, e como é que a gente poderia, pai e mãe, vai adivinhar o que a gente está passando? Hoje, quando a criança começa a gritar de alguma coisa, a gente tem que perceber, tem um obsessor, tem uma energia pesada de briga, tem alguma coisa, lógico, tem doença? Tem que levar no médico, a primeira coisa é levar no médico, né? Mas depois, e aí você tem as suas filhas, né, as meninas que você passa por algumas situações, né, que você identifica bem isso, né? Com certeza, a gente, então por isso que a gente entende um pouco também, né, as mães e os pais, e uma outra coisa também que eu percebo que os adolescentes, né, eles acabam sentindo, eles têm um sentimento que eles não se encaixam. Uhum. Né, eles não estão conseguindo se encaixar, né, nesse modelo, nesse sistema. Eles já trazem também ideias diferentes, modelos diferentes do que existem. Né? Então, muitos questionam a forma de educação. Isso é verdade. Eu até quero fazer uma pergunta, que essa questão que você colocou ela é muito interessante, porque o que a gente percebe hoje nas crianças? A gente sabe que elas têm essa dificuldade de estar inserida nessa sociedade, nesse meio. Mas a gente também sabe que são espíritos que já vêm, né, já com, digamos assim, com um preparo talvez maior, ou já vêm preparados para uma missão, né, já que nós estamos falando de uma visão reencarnacionista, né, da infância, da adolescência. Você acha que para esses espíritos que estão aqui, estar encarnado neste planeta, neste momento, tem sido um grande desafio para eles? Porque acho que só estar encarnado aqui já é um baita de um desafio, né? Imagina para esses que estão vindo com mais sensibilidade, né, com maior percepção, e ao mesmo tempo tem essa dificuldade de lidar com questões da sociedade, né? Sim, eu acho que uma coisa que a gente não comentou ainda é a questão da conexão.
né? Quando a gente fala assim de espiritualidade, eu acho que a questão da conexão, nós estamos perdendo a conexão, né, com a espiritualidade, não a conexão, não uma questão de religião, né, mas uma conexão com algo que transcende. Uhum. Né, e nós estamos perdendo isso, nós estamos vivendo uma vida material somente. E isso as crianças, né, os jovens, eles também não estão aprendendo, não estão lembrando que na verdade eles já sabem. Então isso é uma coisa que faz falta, né? Faz falta porque cada ser, ele é capaz de se equilibrar, ele é capaz de resolver o seu próprio problema, o seu próprio conflito, né? Ele só precisa lembrar disso, que ele veio preparado para isso, né? O jovem, a criança, eles, né, vieram preparados para isso. E então acho que uma das coisas que ajudaria muito é essa questão da conexão, ensiná-los, né, a olhar para dentro de si, né, mas confiar a dificuldade, naquilo que eles já trazem, eles já estão prontos. Sim, sim. E aí, Lúcio? Eu achei o assunto muito interessante, né? Eu tenho 2 filhos novos de 8 e 10 anos, o Caio e o Cairê. Papai deixa um beijo para vocês aí. E caiu um tema muito interessante que ela estava falando, que é a questão deles, como eu posso dizer assim, eles percebem alguma coisa extra, né? E eles parece que já estão prontos para muitas coisas. Eles já têm muitas respostas prontas. Os 2 já têm muita resposta, assim, que você vê que é muito imediato. Você não precisa ficar trabalhando com ele muitas coisas, assim, porque eles parece que já trazem essa coisa, um pertencimento que vem. E esse reflexo que eles veem, eles olham para o mundo e falam, mas por que isso é desse jeito? Por que eu tenho que fazer tal coisa? Por que então são perguntas que eles fazem muito para mim, a gente senta, conversa, daí às vezes eu converso um pouco sobre anatomia, depois eu passo para a parte espiritual, eu uso muito isso com eles, converso bastante. E isso é muito legal, porque eles têm muita dúvida e muita pergunta, mas ao mesmo tempo parece que eles já sabem muita coisa, então... eu acho que isso que fica bem claro, eles ficam olhando para as coisas como que eles se tivessem se preparado para vir para cá, como a gente, né? Sim. E tipo assim, por que isso é desse jeito? Não foi isso que me programaram, né? Tem alguma coisa errada. Ou tipo assim, eu preciso modificar alguma coisa. Sim. Eles são um reflexo, assim, eu vim aqui para fazer alguma coisa diferente. Então eu tenho que aprender com o papai alguma coisa, com a mamãe alguma coisa, com a sociedade. Então esse conflito é bem assim, transparece bastante dentro da educação. Pelo menos eu percebo isso. Mas isso é muito legal quando você tem consciência, Sim. Né? Você é um pai que está ouvindo eles, porque na verdade nós precisamos de ouvir além dos ouvidos. Né? Eu tenho que perceber o que está acontecendo com essa criança. É óbvio que eles já vieram com muito, eles são um upgrade, sabe? Eles são uma máquina muito potente, muito diferente da minha geração, né? Das gerações. Então, assim, a partir do 2000 eles já vêm muito pronto. E é óbvio que eles não se enquadram mais nos padrões das quais a gente tem vivido. É uma quebra de padrão o que está acontecendo. Tanto que nós estamos vivendo um mundo sem padrão. Né? Parece que nós estamos vivendo o caos, mas na verdade é exatamente isso, é uma readaptação de tudo o que aconteceu, e são eles que vão nos ensinar. Só que o que está acontecendo? Muita gente quer impor algo que já existe. Então quando a gente fala em educação, quando a gente fala uma série de coisas, é a mesma há 500 anos, há 1000 anos. Então precisa de mudar a educação, né? A pedagogia precisa de mudar, a medicina precisa de mudar, e está mudando, graças a Deus. Não é que a gente está falando assim, né, mas está mudando. Existe um movimento para que isso aconteça. E quando a gente encontra pais conscientes, são filhos felizes. São filhos que vão encontrar o caminho, porque nós vamos detectar se a criança está bem ou não na adolescência. Quando ela tem problema na adolescência, ela não teve uma infância muito boa. E tem adolescentes que passam que é uma belezinha. Né? Adolescentes que são doces. E tem adolescentes que viram, né, no giraia, como diz. Então, a gente precisa de olhar para isso. Essa criança está falando alguma coisa, mas os pais não estão tendo tempo para ouvir. Então, ouvir a criança em todos os sentidos é muito importante. Essa questão da adolescência, Carmen e Marcelo, é uma questão que
uma fase que o espírito, né, ele é como se esse download viesse mais rápido, né, à medida que o corpo infantil vai crescendo, né, aquilo que é o espírito, aquilo que ele verdadeiramente não é conexão de escada, né, é banda larga o negócio, né. Aquilo que ele verdadeiramente vem à tona. Legal. E junto com isso a questão física, a questão hormonal. Então fica uma fase que realmente fica difícil, né? Mas a questão da sensibilidade. Então é difícil para os pais também compreenderem, né? Porque muitos também são pais atenciosos, né? E acabam até se frustrando um pouco, falando, nossa, onde eu errei, né? Estou sempre presente, o que está acontecendo, né? E eu acho que a gente tem que entender que o que está acontecendo é uma coisa interna deles com eles mesmos. Essa fase da adolescência, né? Eles acabam trazendo, assim, de forma inconsciente, mas os medos, né? Os medos do passado, as coisas que aconteceram, então fica muito latente. Então é uma fase que requer, sim, bastante atenção, bastante paciência, né? Bastante amorosidade. E isso que você falou, muitas vezes também nós queremos impor o modelo a eles. Né? A gente quer que eles façam como nós fizemos ou como é esse modelo, né? E muitas vezes a gente não confia que eles têm a forma deles de resolverem as coisas que é diferente da nossa forma de resolver. E tem uma coisa interessante também, que essas crianças vêm com coisas totalmente diferentes e que assustam os pais, né? Quer ver um exemplo disso? A criança pequena chegar para o seu pai e para sua mãe e falar, olha, quando eu era grande, tal. E aí o pai já olha meio estranho, a mãe já olha meio estranho, tipo, que papo é esse, né? E as pessoas confundem, acham que isso aí deve ser coisa da cabeça, assistir um filme, desenho, alguma coisa, mas daqui a pouco vem de novo. Então, assim, tem coisas que vêm e assustam os pais. Sim. Né? Agora, e a gente sabe, com essa visão reencarnacionista, que tem determinadas informações que podem sugerir que é algo muito antigo, né? Uma vida passada, alguma coisa assim. Você acha que isso é uma forma de chamar a atenção dos pais para essa questão espiritual, para olhar isso? Sim, com certeza. As crianças trazem muito isso, né? A gente tem a questão da imaginação, sim, tá? Isso é fato. Mas também tem muito essa questão dessa sensibilidade, dessa percepção e dessas memórias. Então, isso acontece sim, tá? E com certeza é uma forma, né, dos pais olhar, né, para essa questão, né? E muitas vezes não é isso que acontece, né? Os pais até é a sua própria história, né? Sim. No passado, acho que até era pior, né? Era muito pior, né? Porque antigamente, se você tivesse essas coisas, ia pro hospício, né? Sim. Imagina, falar em espírito, falar que ouviu voz, viu espírito, tem que internar. Então, eu sempre falo isso porque nós estamos na melhor encarnação. Nós estamos no século XXI. Então, assim, você pode colocar no Google hoje a palavra reencarnação e vai vir centenas de milhares de definições. Há 50 anos você era olhado meio, que essa pessoa fala em reencarnação. Então, assim, tinha gente até que ia presa, então, assim, ou ia para o hospício. Então, nós estamos num momento tão maravilhoso de abertura que a gente precisa, que é isso mesmo. A gente tem que olhar para essas crianças, o que elas estão trazendo de novidade e aprender com elas, né? Porque, óbvio, elas ainda estão em fase de formação, em desenvolvimento da personalidade desta encarnação, sim, mas elas trazem uma bagagem enorme de vidas passadas. Então, temos que considerar isso também. Então, é importante que a gente olhe para isso, né? Eu acho que isso que a gente precisa de ver. E, às vezes, com tantos conflitos internos que os pais trazem,
e que você não tem nem como é que você vai lidar com isso? Você pode falar abertamente um monte de coisa, antigamente você não podia, e tem criança hoje que parece que traz, né? Hoje veio uma criança aqui de manhã, né? Uma graça, um menininho. Então a avó falando, né? Olha, cuidado com o que você pensa, porque ele vai falar o que você está pensando. Capta, né? Então olha que coisa. Então assim, a captação, a sensibilidade dessas crianças é muito grande. Então não precisa nem falar que ele está captando o que você está pensando. Imagina com o pai e com a mãe. Como isso? Porque a criança escaneia o pai e a mãe o tempo todo, né? Ele está captando tudo que o pai e a mãe pensam. Aliás, é bom dizer que criança é o para-raio dentro de casa, né? Tudo que acontece dentro de casa é porque a criança é a primeira que pega, né? É a primeira que sente. Então, assim, se você quer saber se o ambiente da casa tá bom ou não, veja a criança. Veja como está a criança. A saúde da criança. Ela é o grande termômetro de como está o ambiente familiar. Dani, e aí você trabalha com crianças, né? Você tem trabalhos, né, que você faz com relação a crianças e até jovens, né? Sim, no próprio consultório, né? No atendimento com a psicologia, a gente atende algumas crianças. E no caso, com relação às crianças, a gente trabalha muito com os pais. Né? Porque é isso que vocês estão comentando, né? Quando os pais chegam, né, com uma criança que com alguma dificuldade, a gente percebe que o trabalho é com os pais primeiro, né? A criança não precisa muitas vezes assim de, né, às vezes os pais imaginam, vou colocar a criança, ela vai fazer um tratamento e ela vai ficar bem, né? E aí a gente começa a conversar com os pais e eles mesmos acabam entendendo por que a criança está reagindo daquela forma, o que está acontecendo, né? E é evidente que na psicologia não dá para abordar o tema espiritualidade, né? De uma maneira mais, sei lá, de crença talvez, ou de fé. Mas você tem um trabalho paralelo também, fora da psicologia, dentro do centro, né? Que você trabalha com crianças também e jovens, adolescentes, né? Sim. Sim, nós atendemos, né, com a psicoterapia reencarnacionista, atendemos as crianças, adolescentes, os pais, a gente faz esse trabalho lá na Casa Espírita, sim. E essa abordagem espiritualista com a criança e com o adolescente, ela é interessante, porque muitas vezes elas sabem até mais do que a gente, né? Elas dão umas aulinhas, assim, umas coisas, ou elas falam coisas, né, que são... Na verdade, ela é muito interessante, ela é muito assertiva, ela é muito rápida, tá? Então, a gente... através da investigação do inconsciente, a gente acaba, né, o adolescente acaba acessando de forma rápida mesmo o conflito que ele está sentindo ali naquele momento, que se refere a memórias passadas, né? Eles acabam compreendendo o que estão fazendo aqui, né? Que sentimentos eles vieram melhorar, né? Não a compreensão em termos assim de profissão, mas com a psicoterapia é muito simples eles conseguirem perceber esse sentimento já é meu, isso que eu estou vivendo, né? Aquilo que o amigo falou para mim na escola me deixou assim, dessa forma, ou isso que está acontecendo em casa, eles percebem os gatilhos que eles estão vivendo. E eles percebem o sentimento que eles já trazem. Então, isso é fundamental, né? Eles entenderem aquilo que já é deles. Então, é muito interessante. Que é interessante. E os seus filhos, Lúcio, como é que eles encaram a espiritualidade? Assim, tem uma... Então, eu sou separado, né, já há bastante tempo, há mais de 5 anos. E o tempo que eu passo com eles, assim, nos finais de semana... Já desde quando eles eram pequenininhos já, né? Ali a gente já
tinha um trabalho sim em casa de, por exemplo, assistir um filme e a gente procurava olhar para aquele filme de uma forma espiritual. Por exemplo, o filme do Avatar, que eles amam. Né? Então tem algum desenho, alguma coisa que a gente sempre estava comentando. Mas eu converso hoje com eles abertamente sobre espiritualidade e eles me dão feedback às vezes. Quando eles sentem alguma coisa, eles falam, tem alguém chegando, está acontecendo alguma coisa. É mais ou menos assim. Então eu fiz disso uma coisa natural desde o berço. Eu fui tentando transmitir dessa forma para eles, de uma forma natural. E para eles é completamente natural. Se você chegar aqui agora, se eles estivessem aqui e fosse conversar sobre esse assunto, eles iam ter história para conversar. Porque os dois são assim, eles gostam de conversar. Tem aquela coisa de criança, sabe? Se você falar assim, começar a brincar dentro de casa, olha, tem alguma coisa lá. Ele tem receio de ir lá, porque é o instinto de preservação dele, que é muito interessante. Tem medo de fantasma, né? Tem aquela coisa assim tudo, mas são super tranquilos, conversa abertamente, até relaciona quando eles assistem alguma cena, eles falam, olha aquilo ali e tal. Né, já perguntaram para mim, mas o que eu posso ter sido? Eu falei, é meio difícil a gente saber agora. Mas assim, é muito interessante que eu converso aberto, sempre foi muito aberto da minha parte. Né? A mãe deles é católica, mas assim, da minha parte, sempre em casa foi sempre assim, foi muito tranquilo, né, essa parte. Eles entendem os dois lados, né? O lado da família, que eu acho que cai um pouco em conflito às vezes, a fé da família da parte da mãe, da avó, do lado de lá, da minha parte. Então, mas eles veem isso com uma naturalidade tão... tranquilo, assim, né? Até que me espanta, assim, eu fico até, nossa, como eles entendem tão fácil, eu não precisei repetir, sabe assim? Isso é bacana, chega né? a ser engraçado, eu não precisei repetir muita coisa que eles aceitaram tão tranquilo, assim, como se eles já soubessem mesmo. Muito interessante. Isso é muito bom, né? Muito bem. E aí, vamos falar um pouquinho, porque esse programa a gente quer também trazer do entrevistado essa coisa da criança, né? Como é que você... Na tua infância, por exemplo, como é que era essa coisa de espiritualidade? Você nasceu numa família espírita, é isso? Sim. Que é uma facilidade, né? Eu acho que é uma facilidade, eu acho que é um pedido do próprio espírito, né? Então, nasci, né? Minha família toda é espírita, né? Foram até meus avós, né? Uma das pessoas, né, dos fundadores até da própria casa espírita, então sempre compreendi essa questão da espiritualidade, né? E hoje o que eu compreendo sobre a espiritualidade que não está ligada a nenhuma religião, né? Então, apesar, né, de eu ter a minha religião, eu compreendo que a espiritualidade não está ligada a nenhuma religião e ela está fazendo bastante falta, né? Então, você me perguntou da minha infância, né? Da minha infância com relação a essa parte de espiritualidade, que bom, né? Não tive problemas com relação a isso, né? Sempre tive esse suporte, né, para esses momentos. Mas hoje a gente percebe, né, que as crianças que têm um compromisso com a espiritualidade, independente de religião, né, o quanto isso ajuda, né, o próprio jovem e a própria criança. Então é uma coisa que eu sempre incentivo, né, os pais porque é uma forma, é um local onde ele vai poder fazer novas conexões, ele vai poder sentir outros tipos de energia, então aquilo de uma certa forma vai sempre tocar neles, né? Muito bem. Uma perguntinha que me passou agora, que é o seguinte: você está falando dos pais, né? Que quando você faz todo um trabalho com a criança, você acaba estendendo esse trabalho com os pais e percebe que acaba sendo até mais importante. O que você tem orientado para os pais? Isso é legal da gente colocar, porque tem muitos pais que com certeza querem entender melhor o que os seus filhos vivenciam, sentem, e às vezes eles não sabem lidar com certas situações. Então, o que você pode orientar para os pais? O que você costuma fazer, na verdade? O que eu costumo fazer, Marcelo, é dizer para os pais que, assim, todos nós precisamos de ajuda, né? Eu não... Fica difícil eu conseguir entender o meu filho
né? Meu filho, né? Aquele que está, meu filho. Os sentimentos, o que está acontecendo, se eu não consigo entender o que está acontecendo comigo. Né? Se eu nunca parei para fazer esse trabalho comigo mesmo. E isso é importante, né? E isso é importante. Então, o início do tratamento, né, dessa criança é o início do tratamento dos pais. Né? É os pais se dedicarem a isso, se dedicarem a compreender, né, os próprios sentimentos, e trabalhar coisas que não trabalharam internamente, né, durante a vida e que eles também carregam daquela forma. E trazem dos seus pais, dos seus avós e toda uma... Então, o início do tratamento de uma criança é o início do tratamento dos pais. Né? E os pais, quando eles começam a melhorar, os filhos começam a melhorar. Sim, com certeza. Com certeza. É que é importante todo mundo saber disso, né? Porque as pessoas acham que a criança ela tem um problema, leva para o médico, leva para um psicólogo ou qualquer outro profissional terapêutico, achando que só está ali com a criança. E, na verdade, a pessoa tem uma vida tão atrelada de tantos compromissos, de tantas coisas, que ela esquece que, na verdade, ela está sendo um grande gerador de problema. Sim. Né? Ou seja, as frustrações do trabalho, ou situações de família, ela leva tudo isso, às vezes até desconta, né? Sim. Na criança, no adolescente, ou então faz aquilo que a gente vê muitas vezes, né? Dá o celular para a criança se distrair e, na verdade, esquece de dar aquilo que é o mais importante. Sim. Carinho, afeto, acolhimento, né? Não estou querendo dizer que o problema da criança é só o problema dos pais, não. Acho que o que a gente precisa entender é que cada pessoa tem as suas dificuldades. E eu preciso entender o que é a minha e qual é a dificuldade do meu filho. Sim. Né? O que é meu e o que é dele. Eu preciso me entender para, de repente, conseguir entender o que está acontecendo com o meu filho. Né? E entender que são coisas também diferentes. Né? E que muitos pais também têm esse sentimento. Poxa, né? Quando meu filho nasceu, aconteceu alguma coisa de saúde, ele teve que ficar, por exemplo, na maternidade... Né? Aí ele não conseguiu sair comigo. Será que aí que começou um processo de depressão, um processo de tristeza? Então tem uma culpa muitas vezes até nos pais. Os pais pensam que determinadas atitudes que eles tiveram ou cometeram, né, gerou algum sentimento. Então assim, com certeza aquilo teve um impacto. Agora, como seria importante que todo mundo conhecesse e tivesse uma visão reencarnacionista, né? Para que realmente ela pudesse entender que, na verdade, aquilo foi um gatilho para trazer e revelar sentimentos e personalidade que ela já traz a muitas vidas, né? Não é o pai ou a mãe que causaram aquilo, mas aquilo foi o motivo para trazer aquilo para fora, né? Então, isso que veio resolver. Então, quando a gente começa a olhar tudo por essa visão, me parece que fica um pouco mais... Não é fácil, não estou dizendo que é fácil, mas fica mais claro para ver o que de fato a gente veio resolver aqui. Então essa criança ela já vem de vidas e vidas com depressão, ou se sentindo rejeitada, ou se sentindo abandonada, como muitos adultos hoje, né? Tem um vazio existencial, não sabe por quê, se sente mais, se sente menos, enfim, uma série de inferioridades que estão aí tomando medicamento e tudo mais, e nunca passa. Mas que isso é um grito da alma, é como se fossem os ecos da alma, né? Isso ecoa a muitas vidas. E essas situações que surgem no decorrer do tempo, até mesmo na concepção, no momento da gravidez, quando a mãe se descobre grávida, qual é a reação que ela tem? Né? Muitas vezes ela fala, nossa, eu não queria agora, não posso agora. Enfim, então o que isso já causa nesse espírito que está encarnando ou reencarnando? Então é isso que a gente, né, essa visão reencarnacionista, que seria interessante para que pudesse abrir essa mente para os tratamentos, né? Porque já é difícil trabalhar com a personalidade desta vida. E ainda trazendo tanta memória do passado, então fica mais difícil ainda. E tem uma coisa que eu percebo também, que é muito importante, que a gente vê em consultório, que a pessoa tem que ter consciência e tem que querer mudar.
também, né? Porque é muito difícil, mas é muito mais fácil trabalhar isso na criança, que tem mais disponibilidade do que produto, que é cheio de razões, né? Ah, mas e se, mas, e tem sempre uma desculpa para não mudar. Então, acho que com a criança fica mais fácil. E, infelizmente, a criança tem que ficar doente para que os pais procurem ajuda, e aí você diz, vocês têm que mudar. Então, isso é um motivador para a pessoa mudar. Então, até a criança doente, até a criança com problema, também é um motivador para que ela possa, então, dar um novo rumo para a sua vida, né? Vamos dizer assim. Bom, são 18 horas e 45 minutos. Então, hoje nós estamos aqui com o programa gravado. Infelizmente, tivemos alguns problemas técnicos, né? Técnicos. Verdade. A gente tem uma notícia boa que o programa está ao vivo, já na rádio. O Jorge está lá ouvindo, falou, tá super legal aqui. Estava perguntando por que não está, né? Acontecendo aqui. Né? O vídeo eu estava explicando para ele que a gente teve um problema de pane elétrica, alguma coisa, porque o prédio onde a gente está instalado, ele caiu energia. Não sei se é porque o horário, agora às 6 da tarde, alguma coisa deu um pico, e a gente teve essa falha técnica aí que a gente não está conseguindo restabelecer aqui esse tipo de conexão. Mas está online, direto na rádio, o pessoal está lá curtindo, o pessoal ele falou, tá muito legal o programa, mandou um abraço para todo mundo. Enfim. Que bom. Que bom que isso, pelo menos essa parte está dando certo. Depois a gente tenta editar isso aí, né? E reverter esse processo. Então podemos fazer um momento musical? Dá pra gente fazer então? Dá pra gente fazer? O que você quer ouvir? Então vamos colocar aquela musiquinha. Nós vamos ouvir do CD Chantala, que é do Edu Gomes, nosso parceiro. O Ciro Pinheiro também. O Ciro Pinheiro. Mas um abraço para eles se estiverem ouvindo a gente. Então vamos colocar uma música desse CD que é muito bacana. Jai Shri Ram, Jai Jai Hanuman. Jai Shri Ram, Jai Jai Hanuman. Jai Shri Ram, Jai Jai Hanuman. Jai Shri Ram, Jai Jai. Jai Shri Ram, Jai Jai Hanuman. Jai Shri Ram, Jai Jai Hanuman. Jai Shri Ram, Jai Jai Hanuman.
Siya Ram Jai Jai Hanuman Jaya Bajranga Bali Baba Hanuman Jaya Bajranga Bali Jai Hanuman Sankata Mocha Kripanida Sankata Mocha Kripanida Jai Siya Ram Jai Jai Hanuman Jai Siya Ram Jai Jai Hanuman Jai Siya Ram Jai 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 Siya Ram Jai Jai Hanuman Jai Siya Ram Jai Jai Hanuman Jai Siya Ram Jai Jai Hanuman Jai Siya Ram Jai 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 Hanuman Gosai Kripa Karau Guru Deva Kinai Sangata Mocha Kripanida La 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 Gorda Anisha Jai Siya Ram Jai Jai Hanuman Jai Siya Ram Jai Jai Hanuman Jai Siya Ram Jai Jai Ok? Jai Siya Ram. Muito bem, retornando aqui aos estúdios da Rádio Vivência Espírita com o programa Crianças do Século XXI. Estamos aqui com a Daniela Pereira, psicóloga, e com o Marcelo, com o Lúcio. Estamos aqui batendo um papo muito interessante a respeito dessas crianças do século XXI, né? As dificuldades que elas têm encontrado, muito embora elas estejam muito evoluídas, crianças que trazem conhecimento que realmente, na minha época, quando eu era criança, eu não tinha tanto, nem tinha conhecimento de nada. Essas crianças já estão muito avançadas. E nós estamos, evidente, nós falamos anteriormente a respeito do símbolo do programa, que é o logo do programa, é o Krishna. O Krishna, porque o Krishna representa essa criança do século XXI, essa criança feliz, uma criança arteira, uma criança que brinca, que deveria brincar bastante, né? E que, infelizmente, a gente tem encontrado as notícias de muitas crianças que estão passando por dificuldades. Então, nós estamos aqui discutindo, revelando, falando, conversando a respeito disso, né, com a Daniela. E eu também, como psicoterapeuta, trabalho e atendo muitas crianças, e o que a gente tem percebido? Crianças, adolescentes, ou crianças que tentam suicídio, como eu tive um caso de uma menina de 9 anos de idade, que tomou um vidro de medicamento.
né? Ela não chegou a desencarnar, morrer, mas ela passou muito mal, foi para o hospital, enfim. E quando a mãe veio me procurar junto com a criança, eu perguntei para a criança o que estava acontecendo. A menininha quase não falava, ela só ficava olhando e olhava para a mãe. E eu olhei para a mãe e eu perguntei: mãe, o que está acontecendo? Essa menina parece que ela está com medo. Quem é que tem medo na família? E aí, óbvio que a mãe começa a chorar, né? E o medo era muito dela. Então, o medo do quê? Aí, quando você começa a puxar isso, aí desencadeia uma série de situações dentro da família, com o marido, com os filhos, enfim. E é óbvio que a menininha, que era a mais jovem da família, né? A caçula, ela que estava pagando a conta, vamos dizer assim, quando nós falamos isso na constelação, né? Que eu também sou consteladora. E é interessante isso. Por que essas crianças estão assumindo tantos problemas dos pais, né? Crianças, por exemplo, meninas que se mutilam, que cometem suicídio, quantos casos têm acontecido? Então, por que tudo isso está acontecendo? Né? Você tem alguma, sei lá, opinião, né, uma orientação com relação a isso? Carmen, eu acho que é tudo isso que nós estamos conversando aqui, né? Eles não estão se encontrando, eles não estão entendendo os seus próprios sentimentos e algumas e a forma hoje que nós temos de tratamento às vezes não está sendo eficiente, tá? Então, né, você falou do caso de suicídio. Eu também, né, atendo. E só para exemplificar, né, claro que sem expor, mas uma criança também, quase adolescente, que felizmente falou com a família que estava com esses pensamentos. Então essa adolescente de 12 anos chegou e conversou naturalmente, né, que estava com uma dificuldade, estava passando por uma dificuldade e que esses pensamentos estavam vindo na cabeça dela como forma de resolver aquele problema. Então, através da psicoterapia reencarnacionista e da investigação do inconsciente, essa jovem trouxe uma história. É uma história onde ela teve uma dificuldade muito similar à dificuldade que ela estava tendo no momento, né? Nessa história, ela teve uma perda, né? E foi se deixando, né? Foi um suicídio assim direto, né? Ela sofreu e foi se deixando, a vida foi indo. E nesse momento aconteceu exatamente isso, né? Ela também perdeu, né? Entre aspas, uma pessoa que ela gostava muito e ela estava com esse sentimento. E quando ela recordou essa história, automaticamente ela compreendeu, né? Isso é a minha prova. Eu estou passando por isso nesse momento para resolver de uma outra forma. Então, é isso que a gente encontra, né, muitas vezes nesse caso relacionado ao suicídio. É aquele momento que, né, o jovem está passando ou que o adulto está passando, que se refere exatamente à experiência passada que ele já teve e que ele veio, né, novamente, traz de uma certa forma uma experiência similar e como já tem um registro, eu já resolvi a coisa dessa forma no passado, através do suicídio, então esse pensamento vem mesmo. Ele acha que vai resolver de novo. Ele vai resolver de novo. Né? Quer dizer, se é que resolveu, não resolveu porque está aqui ainda, isso, né? Não tem jeito. Né? E com relação à parte espiritual, a gente sabe que os nossos pensamentos atraem as energias. Então, se eu estou tendo esses pensamentos, estou sentindo isso, as energias que eu vou atrair também para colaborar para a execução daquele meu pensamento. Tá? Então, o tratamento
a ajuda ela tem que ser completa, né? Alguns casos precisa de medicamentos, sim, né? Então a gente tem que... E de uma forma integrativa, né? De uma forma integrativa. Penso também que precisa do médico, precisa do psicólogo, precisa, se for o caso, ir na medicina chinesa, na Ayurveda, na germânica, na homeopatia, no centro espírita, né? Tem que fazer tratamento holístico, tem que fazer tudo que tem direito. Né? Porque eu acho que as pessoas elas precisam de entender que nós não somos só físico. Né? Nós temos uma parte energética, temos o emocional, o mental e o espiritual. Não dá para a medicina tratar tudo. A medicina só vai tratar o físico. Que eu sempre falo assim, é o carro, né? Agora o motorista ninguém trata, então não adianta nada. O motorista vai ficar batendo o carro o tempo todo. Então é necessário que se trate o todo. E a criança também é assim. Criança e o adolescente também é assim. Então, principalmente a criança, a adolescente, né, que está naquele movimento de mudança de tudo, tá assim, ele está saindo daquilo que o pai e a mãe são, ele quer ser quem ele de fato é, e o pai e a mãe querem colocar ele de volta na caixa. E aí ele se rebela mesmo. Existe uma série de coisas que estão acontecendo, né? E precisa de olhar nessa parte integral. Eu acho que todos nós precisamos ser tratados integralmente. Não dá mais para nós irmos apenas em um lugar e falar, olha, isso aqui eu vou tratar. Tem que tratar tudo. Né? E precisa de ser tanto a família quanto, né, a criança e o adolescente. Vamos lá, Marcelo? Maravilha. Uma pergunta. Durante a sua experiência, né, com relação à família, principalmente criança, teve algum caso de criança que você chegar a perceber algum problema espiritual, por exemplo, obsessão, alguma outra coisa? Sim. O que, né, eu acabei de falar no outro caso é que muitas vezes até as pessoas acham que a obsessão é a causa. Tá. Então, eu ou meu filho tem alguma dificuldade, algum problema, muitas vezes a gente escuta, né, por parte de algumas pessoas de alguma religião, isso é uma questão, é uma obsessão, tá? A obsessão acontece, sim, mas nenhum obsessor, ele causa algum sentimento. Tá. Né? Aquilo que... Talvez ele se apoie neste sentimento, né? Ele fermenta um sentimento. Uhum. Então, nós temos, sim, a presença dessas energias, vamos dizer, né? Intrusas. Mas elas não são a causa do problema. Elas não são capazes de causar. Né? Essas energias encontram em nós, encontram nos jovens, encontram nas crianças aquele potencial para aquilo e fermenta aquilo. Então, com relação ao suicídio, né, que é o que a gente estava falando no caso anterior, essas energias já enxergam em nós. Sim. Né? Ela já cometeu aquilo. Sim. Então, ela só, no caso, fermenta um sentimento e um pensamento. E muitas vezes, Dani, só para falar, ele também fala que ouve vozes, né? Sim. Sempre tem uma voz comandando ele para pular, para fazer alguma coisa, sempre dando um comando. Para fazer algum mal para alguém também. Sim, né? Para bater, para empurrar, sempre tem esse comando de voz, né? Sim, esse comando de voz também tem uma outra situação, que às vezes é a própria personalidade dele mesmo, de uma outra existência, que ele acha que é um espírito obsessor, né? Mas é uma própria personalidade que ele já viveu e que já resolveu as coisas daquela maneira, que vem também para o seu consciente, e ele acha que é uma pessoa diferente que está falando aquilo, mas é ele mesmo no passado dele. Sim. Que está trazendo aquilo para a consciência. Tá? Então, tem sim, né, essa questão, e como a Carmen falou, o tratamento é uma forma integral, tá? Mas a base é compreender o sentimento,
É a razão, tá? né? É a É causa. o sentimento. Então, quando a gente compreende o nosso sentimento, a gente compreende o ponto de ligação com o obsessor, no caso que você está falando. Tá? Então, quando eu compreendo que eu sou uma pessoa raivosa, por exemplo, é um sentimento que eu já trago. Então, eu compreendo que aquilo que as pessoas fazem, né? Elas só me despertam a raiva que eu já tenho. Sim. Então, quando eu estou desperta nessa raiva que eu já tenho, o que acontece comigo? Eu tenho essas energias também que se assemelham com a raiva. Sim. Vão atrair tudo, né? Sempre vai atrair. Então, aonde está o tratamento? O tratamento está em entender aonde está o sentimento, o meu sentimento que eu já trouxe, que já nasceu comigo, e mudar. E tem uma coisa muito importante que nós precisamos de entender, que nada é o acaso, né? Que, na verdade, essa família que nós escolhemos para viver é a família que nós decidimos para melhorarmos, né? Dar um passo adiante na evolução. Então, o nosso pai, nossa mãe, o local que nós nascemos, como nós nascemos, se estamos homem, mulher, enfim, é exatamente para a nossa evolução. Então, essa visão reencarnacionista é uma forma também de a gente poder entender e compreender o todo, né? Porque senão a gente fica muito achando que somos vítima o tempo todo e aí a coisa não É interessante esse assunto, porque senão tudo vira obsessão, né? Sim, tudo sim. vira obra de uma obsessão mais e é mais fácil eu colocar de lado, às vezes, as minhas responsabilidades, tanto Sim. da família quanto até da pessoa que já está ali amadurecendo, se ela tem essa percepção de, nossa, eu tenho esse sentimento. E se ela já aprendeu isso, por exemplo, nasceu numa família espírita, que às vezes a gente acha que é privilégio, como foi legal você dizer, mas ela já acha, não, então é problema dos espíritos. Então, né, ela acaba distorcendo um pouco o assunto, né, porque ela já tem esse lado imaturo nela como criança, como pré-adolescente, adolescente às vezes, e daí ele fala, não, é problema de outra pessoa. Sim. Então ele deixa de resolver certas coisas. Então eu acho que conforme vem a consciência espiritual, também tem que vir a responsabilidade, né, devagarzinho, mostrar pra eles. isso que eu acho que é a parte mais difícil. É a parte mais difícil, mas é muito interessante esse assunto. Você até tocou na ideia de, então vai procurar ali, vai no centro espírita, sei lá, vamos lá na fazenda Hare Krishna, conversar com os Vaishnavas, ver como é que a criançada se sente, solta eles lá para eles dar um passeio. Mas você foi ali na missa com o seu avô, você se sentiu bem, você estava bem lá, como é que foi? Você foi em tal lugar, você foi no cemitério. Né? Então tem coisas curiosas assim que você vê, por exemplo, é uma coisa curiosa, até voltando a falar um pouco dos meus filhos, eles adoram ir no cemitério. Eu acho muito engraçado. A primeira vez que eu falei para eles assim, ali a gente estava passeando na cidade, falei, ali tem um lugar assim, assim, assado, né? Aí, só que eu falei por cima, ele falou, mas o que é isso? Eu falei, esse é o cemitério. O que é o cemitério? Vamos lá. Aí eles ficaram passeando e brincando dentro do cemitério. Aí você fala para um adulto, para dentro do cemitério, ele tem medo. Nossa. Né? Então é engraçado essa questão da evolução. Então, ao mesmo tempo que vem as respostas da vida, vem a responsabilidade para você atuar em cima delas. Mas é muito interessante isso, né? É um leque aberto de opções, mas assim, sempre lembrando que se a pessoa ela tem isso e ela foge, né, achando que tudo é obsessão, que não há estudo, que não há observação dos pais, da tia que está ali na igreja, ou da pessoa que está ali no centro espírita olhando, olha, essa pessoa está desviando para aquele lado, né? Vamos, como você disse, né? O tratamento é com a família. Sim. Né? Vamos abordar todo mundo e abrir os leques de opções para a gente poder cada dia mais ampliar o nosso conhecimento e essa percepção de tantos caminhos que tem, né? Porque a pessoa ela pode simplesmente não querer assumir a responsabilidade em qualquer momento da vida e, bonito como você falou, às vezes a pessoa com 12 anos ela... eu acho que eu já fiz isso uma vez. É fantástico. Eu não vou fazer mais, eu não quero fazer. Eu conheço um caso de pessoa assim, que já chegou para mim e disse, olha, quando eu tinha tantos anos de idade, eu queria fazer isso. Ela queria, mas ela pegou o talher e queria cortar os pulsos. Eu falei, olha, não, isso não foi semana passada, foi quando eu tinha 13 anos. Daí ela começou a contar, sabe, assim, eu achei, nossa, que coragem até que a pessoa tem para contar. Então você vê que tudo isso é evolução. A coragem para contar, para assumir o caso, para assumir... É muito interessante isso, né? São casos e casos. Sim, com certeza. E uma coisa que nós estamos, né, reforçando isso,
essa coisa da responsabilidade, né? Na medida em que eu terceirizo, que a gente sempre fala, né? Terceirizo a culpa, fica muito difícil assumir a responsabilidade. Então é mais fácil falar que é obsessor, que fizeram macumba, que foi inveja, que foi o pai e a mãe que massacrou. É muito mais fácil do que eu assumir e falar, olha, eu sou assim mesmo, mas a partir de agora eu não quero mais ser assim. Mas para isso eu preciso de assumir a minha responsabilidade. Quem eu sou de verdade, né? O que eu vim fazer nesse planeta? Porque é muito fácil a gente terceirizar e ao mesmo tempo achar que um dia vai acontecer vai vir o Salvador e vai, me livrar dos pecados. Ninguém vai fazer isso. Eu acho que todo mundo já sabe disso, né? Pelo menos não existe isso. Então, é um trabalho muito grande, né? É legal até o que você está falando, porque a Daniela já falou muito bem sobre esse ponto, né? De que para você entender a criança que está na tua frente, que está sofrendo, o sofrimento dela, você precisa entender o teu próprio sofrimento. Sim. Né? Ou seja, como é que eu vou falar de autoconhecimento se eu não faço isso, não pratico isso, né? Então é legal a gente ajudar a criança nesse processo também, porque ela vai chegar está criança, vai passar por uma fase de adolescência, e a gente sabe que a adolescência não é um processo tão simples, né? Mudança hormonal, se sente um ET e outras coisas mais. Todos nós já fomos adolescentes, sim. A gente já se sentiu um ET, uma pessoa totalmente estranha, né? E tem coisas que acontecem que a gente precisa de buscar uma orientação, né? E a gente vai buscar nos pais. Mas eu acho que os pais, eles começarem a ter essa consciência, né, do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, eles conseguem, de repente, ajudar aquela criança ou aquele adolescente a caminhar por esse processo dele, né, que é um processo individual e intransferível. Né? Mas sabe que tem uma coisa, você falou algo importante aqui, que tem muito pai ou mãe ou pessoas adultas que ainda estão lá na adolescência, né? Que ficaram na fase infantil. Então, não superaram muitos traumas do passado. E aí, quando se deparam com uma criança com os problemas que tinha lá, ele não consegue lidar com aquilo. Né? Eu acho que a Dani até pode complementar nisso. Então, a gente percebe isso. Então, assim, assumir uma criança, ter um filho, que a gente vai trazer nesse programa muitos assuntos a respeito disso, sobre os vários aspectos educacional, de saúde, etc., porque existem muitos pontos que precisam de ser observados, né? Criar um filho não é coisa fácil. Na verdade, não tem uma receita. Né? Então, o que a gente poderia dizer para os pais? Que não existe uma receita pronta e um caminho, mas que a gente possa buscar novos caminhos, porque se são crianças, espíritos e jovens diferentes, então os caminhos também hoje devem ser diferentes. Então, e a gente pensar dessa forma integrativa, né? Porque muitos acabam querendo ajudar o filho só com medicamento. Sim. É importante. Péssimo isso. Sim. Né? Porque aí a criança fica quieta, ela quieta, pronto, acabou, resolveu o meu problema. Sim, o medicamento é muito importante. Mas não é ele vai estar trazendo uma organização física, né, necessária naquele momento, mas aquilo não é o tratamento. Sim. Então, com certeza. Que os pais busquem, né, todos os tratamentos dessa forma integrativa e que eles também se sintam que eles também têm a capacidade, também já vieram preparados na condução daquele filho. Porque muitas vezes a gente também sente despreparado. Poxa, como eu vou resolver isso? Né? Então, a gente também já veio preparado para isso. Mas também é para ajudar a evolução dos pais, né? Sim. Eu acho que também complementa, né? Nossa, eu acho que várias vezes eu me coloquei nessa posição, né? Eu costumo falar para eles que eles têm muito para ensinar para mim, e várias vezes eu me vi nessa posição. Nossa, e agora, né? Para que caminho eu devo seguir, como eu devo agir, né? A gente aprende muito com eles. São estrelinhas, né? Que a gente aprende bastante com eles. São caminhos que a gente vai estar sempre renovando, sempre aprendendo, cada dia mais, aprendendo com a dificuldade deles e com as nossas dificuldades em lidar com o todo, né? Porque a gente tem que olhar o todo, se eles estão amadurecendo. Bom, são 19h15, e aqui eu quero falar um pouquinho do meu livro, né? Meu livro é Regressão para Crianças,
é um livro que eu já fiz ele há algum tempo, né? Ele é fruto de uma pesquisa, eu comecei a trabalhar com crianças há mais ou menos uns 7, 8 anos, e esse livro ele veio exatamente disso. Eu sempre falo do meu amigo invisível, né? Então a gente recebe aquelas intuições e que precisa de fazer algo em relação a isso. Então muitas crianças que começaram a surgir, exatamente isso, falando, olha, quando eu era grande eu brinquei de espada, de repente a espada furou aqui, eu fiquei cheio de sangue, agora eu estou aqui. Ou a criança dizendo, quando ela era grande, ela matou o amigo, e uma série de situações desse gênero. Com medos, falando línguas estranhas, tendo comportamentos diferenciados, não de uma criança de 4, 5 anos, e os pais começaram a trazer, e então eu comecei a fazer as regressões, né, com as crianças, muitas fazendo desenho, e através do desenho elas contam uma vida passada, o que é muito interessante. Contam o nome de pai, mãe, é muito interessante. A criança é uma coisa mais linda, né? Ela fala assim, essa mãe que está aqui, ó, ela tem outro nome, ela está lá no céu, não é essa mãe que está ali. Então ela se abre mesmo e vai contando aquilo que está no inconsciente dela. Então tem através do desenho e tem através de uma regressão à distância, que a gente chama. Então isso tudo nós podemos... eu comecei a fazer no meu livro e ele hoje... foi publicado, né, pela editora Luz da Serra, e é um livro que conta vários casos e eu vou explicando exatamente quais são esses problemas, né? Problemas das síndromes, problemas de transtornos, problemas de deficiência, muitas vezes quais as razões que essas crianças vieram com todas essas dificuldades, mas todas elas têm uma razão de ser, né? Eu acho que nada é o acaso, não existe castigo divino, né? A gente precisa de entender o que nós estamos fazendo aqui, o que essas crianças vêm ensinar, o que esses espíritos que se colocaram, que estão reencarnando, eles estão dizendo para todos nós, principalmente para os pais, né? Então aí está a imagem do meu livro, para quem conseguir ver, porque eu acho que aqui no Facebook acho que não dá para ver, mas então regressão para crianças. Então entender um pouco o que essas crianças que vêm desse século XXI vêm trazer, né, para os pais, e muitas vezes a criança ela vem ensinar e vem aprender com esses pais, né? E os pais também precisam. Então é uma troca muito rica, e que se nós não estivermos conscientes nesse momento do século XXI, fica muito difícil. Como é que nós vamos evoluir? Então a gente precisa sempre ser pela dor. Será que eu não posso ouvir o meu filho que está numa ideia diferente? Será que eu não posso evoluir pelo amor? Eu tenho sempre que apanhar, a criança sempre tem que ficar doente, sempre tem que tentar se matar, tem que tomar remédio para que os pais possam aprender? E nem sempre, né? Isso é um aprendizado, acontece o aprendizado, né? Então fica aí uma dica para que a gente possa pensar a respeito desse tema, o tema Crianças do século XXI, que é aquilo que nós estamos tratando aqui hoje. Bom, são 19 horas e 18 minutos, nós estamos aqui, eu acredito que daqui a pouquinho a gente já pode ir encerrando o programa, né? O Marcelo teve que dar uma saída, então tem muitas coisas que eu gostaria de falar ainda com relação a isso, mas eu acho que a gente pode deixar para o próximo programa, né? E agradecer aqui pelo fato de nós estarmos aqui no nosso primeiro programa com algumas dificuldades, mas o trem vai andando, né? A gente não pode se abalar nunca. Eu sempre digo assim, não existem dificuldades. Nós estamos num caminho espiritual onde nós estamos estudando, nós estamos aprendendo, nós somos terapeutas, estamos adultos, e aí acontecem as dificuldades. Quando as dificuldades acontecem, como a gente vai ensinando, falando para as pessoas, olha, eu leio o evangelho, eu frequento isso e aquilo, diante das dificuldades é como se a gente tivesse uma provação. Então, já que você lê, já que você estuda, já que você dá aula, já que você ensina, então prove agora que você coloca isso em ação, em prática. Então, todas as dificuldades da nossa vida, na verdade, são os momentos oportunos para que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que a gente prega, tudo aquilo que a gente ensina, tudo aquilo que a gente fala. Então, eu tenho que colocar em prática. Então, não são as dificuldades que vão nos derrubar, né? Mas elas vão nos ensinar muito mais a respeito de nós mesmos. Hoje aconteceram esses fatos, né? Essas intercorrências, mas faz parte. E no final, tudo sempre dá certo. Porque eu acredito que tudo é para dar certo, né? Então a gente tem que confiar nisso.
Então, Dani, as suas considerações finais aqui para o nosso programa. Eu também agradeço de estar com vocês aqui, né, nessa primeira conversa, né, sobre as crianças do século XXI e dizer, né, para os pais que procurem ajuda, né? Sim. Primeiro procurem ajuda para si mesmo, né? Comecem o tratamento por eles mesmos, comecem a ter qualidade de vida, comecem a se cuidar. Esse é o primeiro passo que isso vai refletir nos filhos. Tá que bom? Isso é muito importante, né? Então, acho que o Marcelo está chegando para o final, só para a gente terminar aqui, encerrar o programa, são 19h20. Então, vamos encerrando o programa, tudo bem? Só para você dar uma despedida aqui do pessoal, né? Então vamos lá. Suas considerações finais aí pelo... Eu só tenho a agradecer pelo dia, né? Teve as questões técnicas, mas faz parte. É só para dar emoção mesmo, então queria agradecer a Daniela pela presença, agradecer o Lúcio pelo auxílio. E é isso aí, agradecer a Deus, né? Que permitiu com que a gente estivesse aqui fazendo esse trabalho, iniciando uma jornada, que eu tenho certeza que é uma jornada de luz. Com certeza, e é uma jornada que faz parte da nossa missão de alma, pelo menos da minha, né? Trabalhar com crianças, fazer esse trabalho maravilhoso com a criança e com o adolescente, para que eles sejam, porque eles são de fato o futuro do planeta, né? Então eu quero agradecer também, em primeiro lugar, a Deus, aos espíritos de luz que estão o tempo todo fazendo muito para que a gente possa realizar todos esses trabalhos de luz, levando informação, levando esperança para as pessoas, conhecimento, o que é muito importante. Quero agradecer ao Jorge novamente, quero agradecer ao Rui e ao Rodrigo por todo o empenho que eles tiveram, pela oportunidade que nos deram de estar aqui hoje. Agradecer ao Lúcio, né? Poxa, muito bacana. Tanto quanto técnico, estão aqui participando do programa, agradeço muito o Marcelo, que estamos aqui juntos, a Daniela também, que, né, abrilhantou o nosso programa aqui hoje, a gente está sempre junto, isso é muito maravilhoso, e a todos vocês, né, que participam, quer dizer, não deu uma interação hoje, mas com certeza no próximo programa nós teremos uma interatividade maior, nós vamos fazer algumas outras coisas aqui, mas a gente vai deixar para a próxima semana. Então, eu agradeço a participação de vocês aí, os que falaram com a gente no Facebook. E a semana que vem, com certeza, com a graça de Deus, com a graça dos nossos irmãos de luz, estaremos de volta às 18 horas no dia, não sei o dia que é, mas sexta-feira que vem. Estaremos sexta. Aí. Próxima sexta. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau, tchau, tchau. Olha lá, todo mundo mandando coraçãozinho.